Olá, meus queridos amigos, luz e paz no seu caminho. Uma alegria poder nessa segunda-feira em poder tirar esse momento de nós cumprir aqui o nosso chamado e o propósito de Deus na nossa vida, de pregar o Evangelho e levar até você a palavra que salva, cura, batiza e leva para o céu. Meus queridos amigos, nessa segunda-feira nós vamos, além desse período de nossos vídeos, nossos trabalhos de levar a palavra, nós temos também uma oração. Estava falando agora no Facebook com os amigos que nós tiramos aqui um conjunto de amigos para poder orar pelos nossos amigos. E olha que nós temos bastante amigos no Facebook, Instagram. Nós vamos fazer um período de oração por eles toda segunda, quarta e sexta-feira. Portanto, quando você vê lá uma postagem lá sobre oração, pode entrar e pode deixar seu nome para quem que você quer que a gente ora. A gente vai orar que Deus vai abençoar de uma maneira especial. Nós vamos começar o nosso vídeo de hoje e automaticamente nós vamos estar postando aí no YouTube. Eu quero que você, se for possível, inscreva no nosso canal, ative lá o sininho para que você possa ficar ser interagido das nossas gravações. E também, se você gostou, dê um joinha lá, isso ajuda demais o nosso trabalho e a nossa divulgação da palavra de Deus. O nosso intuito não é nós aparecermos, sim a palavra de Deus aparecer e Deus abençoar a sua vida. O meu intuito é justamente isso, te levar a uma explosão de alegria, onde você possa novamente ter o entusiasmo de entender a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e estar na presença de Deus. Esse é meu intuito. Eu não preciso de alcançar milhões e milhões de telespectadores, não. Eu preciso de alcançar um coração que está triste, um coração que está abatido, um coração que precisa da vitória de Deus. Esse é o meu propósito, esse é o meu chamado que eu tenho que fazer e atender todos os dias que eu fiz um propósito com Deus. O propósito de Deus na minha vida é que eu pregue o Evangelho e mostre para todo aquele que necessita que Deus está comigo. Eu preciso que você veja Deus em mim. Se você não estiver vendo Deus em mim, a minha palavra não vai adiantar nada para você. O que vai adiantar para você é você ver Deus em mim e a palavra que eu estou pregando, Deus está nela para abençoar a sua vida. Eu quero nesta noite deixar para a nossa meditação no livro de Isaías, no capítulo 38, e o versículo 1, onde diz a palavra do Senhor assim: olha, naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Meus queridos amigos, nós estamos diante de uma passagem maravilhosa, onde se fala do rei Ezequias, um rei abençoado, rei que fez todas as vontades de Deus, um rei que fez o seu reinado, ele reinou em Israel, assim, fazendo um reinado de bênção para o povo, um rei do povo. Mas diz a Bíblia Sagrada que chegou um certo tempo, o rei Ezequias, então, ele adoece, e de uma doença mortal. E nós vamos ver nos versículos seguintes que, então, Deus chama o profeta Isaías. Quem era o profeta Isaías? O profeta Isaías era afilhado do rei Uzias, que naquela época, quando o rei Uzias morre, o rei Ezequias assume o trono, mas diz a Bíblia que quando o rei Urias morre, Isaías começa a ficar apertado, porque Isaías era meio que a vida dele era meio atrapalhada, né? Se você olhar lá no capítulo 6, você vai entender o que eu estou falando, mas não é nesse tema que nós vamos falar nesta noite. Eu quero falar sobre o rei Ezequias, mas quero falar também depois da transformação que o profeta Isaías teve, onde Deus ele queimou a sua boca com uma brasa acesa para purificar o seu linguajar. E o profeta Isaías então se tornou um profeta abençoadíssimo por Deus, um profeta que anunciou a vinda do Messias, um profeta que abençoou o povo, um profeta que levou a presença de Deus até o povo. Mas vamos falar aqui desse capítulo, que ele é muito interessante. Ele traz para nós algumas colocações que às vezes ela bate no nossos dias atuais.
Diz a Bíblia que quando o rei Ezequias adoece para morrer, diz a Bíblia, eu vejo um fato interessantíssimo nisso aí, que Deus, quando Deus fala com Isaías, vai lá, profetiza para o rei Ezequias para ele colocar a casa dele em ordem, porque certamente ele vai morrer, né? Eu acredito que assim, em trocando as palavras do profeta Isaías pela minha, olha, Isaías vai lá e fala com o rei Ezequias, já conversar com a sua família, já despedir do seu povo, porque certamente ele vai morrer, porque essa doença é uma doença para a morte. Mas diz a Bíblia Sagrada, irmão, após receber essa comunicação, após receber essa profecia do profeta Isaías, a Bíblia diz que Ezequias não teve nada o que fazer, ele simplesmente fez duas coisas muito interessantes, que às vezes tem pessoas que acham que não faz sentido, mas faz. Primeiro que é o seguinte, olha, primeiro que ele virou para a parede, quando ele recebe a profecia, ele virou para a parede e fez uma oração. Eu sempre tenho dito, até estou conversando no dia a dia com meu filho assim, mais profundamente agora que ele voltou para o caminho do Senhor, então uma bênção, graças a Deus, Deus tem abençoado ele, mas sempre estamos conversando assim sobre o aproximar-se de Deus. Não tem como a gente aproximar de Deus se não for através da oração. Não adianta eu ser bonzinho, não adianta eu não fazer mal a ninguém, não adianta eu praticar o bem, mas para me aproximar de Deus, eu preciso de orar. Sem oração não tem jeito de eu aproximar de Deus. Por isso que eu acho muito conveniente, você que me ouve, se você, às vezes você está aí precisando de uma grande bênção de Deus, e a única forma de você receber essa bênção que você tanto espera é através da oração. Sem oração você não vai conseguir, eu estou te afirmando e te garantindo isso. Sem oração você não vai conseguir. Aí quando nós olhamos para a passagem, por essa passagem, por esse capítulo 38 de Isaías, nós vamos observar que o rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez, ele virou para a parede e orou ao Senhor. E diz a Bíblia que após ele orar, ele chorou na presença de Deus. Existem vários tipos de choro. Existe um choro que é fingido, existe um choro que é por causa de alguém morreu, existe um choro que às vezes você está triste, e existe vários choros. Mas quando você ora a Deus e chora na presença de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor ele acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Quando você clama a Deus, Deus traz a resposta para a sua vida. E nos diz a Bíblia que quando o rei Ezequias ele vira para a parede, um fato interessante que traz para a nossa vida, eu sempre digo que é o seguinte: a cada dia, você que me ouve, a cada dia, tente ser melhor, procure ser melhor. Eu sempre digo que não fazer o mal não é fazer o bem. Fazer o bem é fazer o bem. Não fazer o mal é um dever seu, um dever meu de não fazer o mal. Eu preciso fazer o bem, mas eu sempre aconselho que a cada dia seja melhor. Se você fez algo de errado, pede perdão e faça certo hoje, sabe? Nós temos todo dia um recomeço para a nossa vida. Eu falo sempre com meus amigos que é o seguinte: a cada amanhecer é uma nova chance de nós sermos diferentes, de nós praticar algo diferente. Aquele erro que você teve no domingo, que foi ontem, hoje foi segunda-feira, você não precisa de errar na segunda-feira. Às vezes você errou hoje, que a segunda-feira está terminando, você não precisa de errar amanhã, que vai ser terça. Faça um propósito a Deus de ser diferente, de melhorar a sua vida, a sua condição de vida. Você vai ver como que as coisas vão mudar na sua vida. Você não precisa de continuar errando. Ah, mas eu sou um pecador, erro todo dia. Tá, tudo bem, todos nós vamos errar, mas podemos ser melhor a cada dia. Eu gosto muito de citar aquela frase de Mahatma Gandhi, que ele fala: se queremos um mundo melhor, que comece por nós, tem que começar por mim, esse mundo ser melhor. Eu vou citar alguns exemplos aqui, coisas básicas do nosso dia a dia, que nós podemos fazer um mundo melhor. Por exemplo, eu jogar um papel na rua, no chão, eu estou fazendo bem? Não, eu estou poluindo o ambiente, eu estou dando trabalho para alguém que vai ter que passar ali, limpar o chão, alguém vai ter que passar ali, vai colher aquele papel que eu joguei. Para que eu vou jogar se alguém vai ter que pegar? Exemplo, outro exemplo claro, às vezes de repente você pensa que não é nada, você está na sua casa, tem uma torneira aberta, aí a água está jorrando,
Você está desperdiçando a água. Ah, não, eu pago a conta de água. Tudo bem, você paga, beleza, ótimo. Mas não é muito mais bacana você fechar a torneira para não desperdiçar a água? A luz da sua casa, você, às vezes é uma economia para o seu bolso, mas deixa a luz acesa aqui. Para que se você não está no ambiente? São tudo coisas que você vai mudando aos poucos na sua casa. Você não tem que ser diferente da agora para frente, lá no mundo, lá fora. Começa dentro da sua casa, começa a ser diferente na sua casa, começa um tratamento diferente com a sua família, começa a ser diferente um com o outro dentro da sua casa. Entendeu? Entende? Assim, eu acho que é super importante. Às vezes você até economiza para a sua casa, mas é super importante você economizar para o universo, você deixar de mandar para o universo coisas que não vale a pena. Você quer ver uma coisa? Eu sempre digo que assim, às vezes tem pessoas que tiram tempo para comentar do nome de outra pessoa, isso é perca de tempo. Seja melhor no seu dia, a cada dia que nasce é uma oportunidade diferente de sermos melhor. E nós podemos ser melhor, nós conseguimos ser melhor. Eu sempre digo que não falta amor, falta amar. Comece pela sua casa, comece pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Comece a ser diferente. Eu vou lançar esse vídeo hoje no Facebook, no Instagram, porque eu estou vendo que o assunto, o conteúdo mudou assim completamente daquilo que eu tinha projetado em falar. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós olhamos para o profeta, e o porquê que eu estou incentivando isso hoje, é porque eu vejo na vida desse rei algo interessantíssimo. Eu vou provar para vocês o que eu estou te falando, e algo que na vida desse rei, que está trazendo esse assunto à tona nesse exato momento. Preste bem atenção na palavra que o rei Ezequias disse: lembra-te, Senhor, que fiz o que era reto aos teus olhos. Ele está te chamando Deus e conversando, dialogando com Deus e lembrando Deus, desculpa, que lá atrás ele foi sincero, ele fez um trabalho no seu reinado excelente. E quando Deus ouve isso e vê a lágrima do rei Ezequias, eu acredito, pelas minhas colocações, vou fazer aqui uma metáfora, que Isaías, o profeta Isaías, estava lá no pátio do palácio, indo embora, e Deus de repente, volta lá, Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do rei Ezequias. Sabe o que é isso, irmão? Isso, Deus estava vendo que o servo dele, a doença era para a morte, mas Deus falou assim: volta lá Isaías, e diga para ele que eu ouvi a oração dele. Eu conheço o rei Ezequias. Irmão, amanhã, ou depois de amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem, você vai ter a oportunidade de falar: eu sou diferente. Deus, lembra-te de mim, que a partir daquele dia que eu ouvi aquela palavra, daquele pregador, não precisa lembrar nem meu nome, não é importante você lembrar meu nome, daquele pregador, e eu fiz diferente, Deus. Eu mudei a minha vida, o meu comportamento, e agora eu estou fazendo diferente. Lembra-te, Deus. Eu tenho certeza que Deus, ele irá abençoar a sua vida. Deus vai lembrar dos fatos que aconteceu. Por favor, seja melhor. Vamos ser melhor. E começa por mim, pela minha vida. Vamos ser melhor. Vamos praticar o bem. Vamos fazer o bem, não olhar nem quem é, mas vamos praticar o bem. Começa dentro da nossa própria casa. A Bíblia diz que Deus fala: Isaías, volta lá. Volta, Isaías, lá. E fala com o rei Ezequias que eu ouvi essa oração e vou acrescentar 15 anos na vida dele. Meu amigo, minha amiga, quem sabe que você está precisando de uma injeção de ânimo para mudar o quadro aí na sua casa. Eu te digo, seja melhor. Vamos fazer a diferença, vamos ser melhor. Em um mundo tão diferente que nós pensávamos que poderia ser, nós podemos ser diferente e fazer a diferença nesse mundo. Um mundo que não tem mais amor, um mundo que o povo não tem, a maioria das pessoas não tem mais responsabilidade. O caráter nem se diga, nem vou dizer aqui sobre o caráter, nem vou dizer aqui que sobre a índole, não. Há várias pessoas boas, de índoles boas, de caráter, de compromisso, mas o mundo está perdido. O mundo perdeu o compromisso consigo próprio.
O povo perdeu o compromisso consigo próprio. O povo está pensando só no dia de hoje, mas não no dia de amanhã. Eu te chamo para refletir essa mensagem nesta noite. Vamos ser diferentes, vamos pensar no futuro que podemos ser diferentes, começando pelo dia de hoje, por agora. Porque amanhã nós podemos fazer igual o rei Ezequias. Lembra-te, Senhor, que lá atrás eu fui reto, fui sincero. Essa foi a oração simples do rei Ezequias. E Deus ouviu a sua oração. Meu amigo, minha amiga, não me tenha como enfadongo. Eu não quero te enfadar de forma nenhuma, mas vamos ser diferente. Vamos caminhar diferente. Eu sempre digo que tem uma frase que eu não largo ela mais. Às vezes você não precisa mudar de caminho, mas precisa mudar a forma de caminhar. Talvez você não precise mudar da sua casa para ser diferente, mas você pode fazer a diferença dentro da sua própria casa. Faça isso, que Deus irá te honrar e te abençoar a sua vida no nome de Jesus. E eu vou orar por você nesta noite. Eu não sei o porquê e nem o para quê, mas a palavra família tem entrado na minha vida nesses últimos dias. Eu estou pregando para a família e parece que as famílias estão precisando disso. Nós estamos precisando na nossa família isso, mais união, mais paz, mais amor, e Jesus está pronto para dar isso para nós. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe de uma maneira especial. Que Deus abençoe o seu lar, que esta palavra entre dentro do seu lar, fazendo transformação, trazendo mudança, que Jesus possa mudar tudo na sua casa e ser uma casa abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos recomeçar nossa vida. Recomeçar não é difícil. Difícil é você tentar recomeçar e não recomeça. Recomeçar sempre é bom. Sabe por quê? Porque você cria novas expectativas, novos sonhos, novas atitudes na sua vida e um novo propósito que você possa alcançar a sua vitória. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta palavra nesta noite. Pai, a todos os meus ouvintes, Senhor, eu quero abençoá-los nesta noite, meu Deus, com a tua graça poderosa, com a tua bênção, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, transformar a nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa transformar o nosso ser, Senhor, e que nós possamos ser diferentes, a começar dentro do nosso próprio lar, Senhor. Deus em Cristo Jesus nos abençoa, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essa vida. Espírito Santo de Deus, entra dentro desses lares, que nós possamos, Pai, através da tua palavra, ser diferente e ser abençoado por ti, em nome de Jesus. Esperamos Cristo como se ele voltasse agora. Vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Deus que abençoe a todos, tenham a todos uma excelente noite no nome de Jesus.